Esses tempos, o Márcio falou pra nós num grupo. Ele mandou pra alguém assim, ó. Então, tu acha que só porque tu faz um curso milagre, só porque tu tá fazendo esse percurso de correção da percepção, nunca mais tu vai dar uns berros com teu filho, né? Nunca mais tu vai ali ter uma discussão, ter uma briga, ter uma situação. Nunca mais isso vai acontecer. Isso é, olha, a chance disso acontecer, de nunca mais ter um desentendimento, nunca mais tu se irritar com alguém e, sei lá, explodir com alguém ou acontecer alguma coisa, é assim, ó, não vou dizer que é impossível, porque obviamente não é, né? Se a consciência, ela se determina numa intensidade, vamos dizer assim, né? Numa determinação mesmo, num foco de não se desviar dessa meta, de corrigir a percepção, de estar atento o tempo todo. Isso é possível sim, mas a maioria de nós não tá com essa disponibilidade de estar ali atento o tempo todo, observando ali as sensações, o que sente, o que interpreta né, do que o outro tá trazendo ali. E muitas vezes a gente vai lá e, diz aí, escorrega na banana, né? Vai lá e confirma ali, projeta sobre a outra imagem ali as certezas que estão sendo escondidas aqui, que estão sendo mantidas. E hoje foi um desses momentos, né? Foi um desses momentos em que eu me alterei ali com a Sol. Teve uma situação em que eu pedi para ela guardar as massinhas, porque eu ia levar ela para a escola. Eu disse, filha, guarda as massinhas aí enquanto eu almoço aqui, vai guardando e tal. E ela começou a se enrolar, e ela começou sabe, quando a criança começa a fazer outras coisas, e fica devagar. Eu disse, filha, guarda, porque tu tá se desfocando ali, se distraindo. E aí ela se irritou com o jeito que eu falei, ela se irritou, ela dizia, tu não tá vendo que eu tô guardando? Tu não tá vendo, sabe, assim, de uma forma assim que, na minha interpretação, o que acontece, né? Quando tu olha uma cena assim, ó, e a pessoa parece que ela tá a criança ali, né? O que parecia pra mim? Que ela tava me desrespeitando como mãe, ela tava falando mais alto, né? Como se fosse assim uma provocação de tipo, nossa, ela tá, né, sei lá, me retalhando ali, me xingando, trazendo pra mim daquela forma. O que acontece? Eu aqui, naquele momento, o que eu senti, né? Eu senti como se fosse, pensa, sabe essa sensação assim de mãe, de tipo, tá retirando a minha autoridade, tipo assim, não, eu sou autoridade aqui, como que tu vai falar desse jeito comigo? Então, no momento, assim, ó, eu senti o peito esquentando, uma coisa subindo, assim, e aí eu falei bem sério com ela, assim, eu falei pra ela não falar assim comigo, sabe? Fiz assim, ó, apontei o dedo, tu não fala assim comigo. E aí ela começou ali a chorar e tal, me chamou o que ela me chamou? De bruxa, sei lá que ela me chamou. E aí ali, tipo, eu vi da onde veio, né, que eu me alterei ali, e automaticamente eu murchei, assim, e veio, assim, aquela sensação de querer me sentir culpada, né? E eu observei ali, da onde que tá vindo isso, né? Por que essa reação tão assim? E vem dessa certeza, né, a consciência, ela tem ali tanto uma certeza de ser sem valor, quanto uma certeza no fracasso. Então, quando acontece esse tipo de coisa, é como se ativasse uma coisa assim, tu tá perdendo a tua autoridade como mãe, tu vai fracassar como mãe, como assim tu vai deixar né, uma criança, a tua filha, te tratar desse jeito? Então te defende, então reage, então vai lá e ataca de volta, faz alguma coisa. Então, nesse momento, a consciência aqui não olhou além daquilo ali. O que seria olhar além nesse sentido? Seria observar assim, o que ela tá demonstrando para mim? Não é sobre mim. Aquilo ali, ela tá sentindo alguma coisa. O que ela tá sentindo? Ela tá se sentindo como se ela estivesse sendo cobrada, e inclusive tá ali trazendo ali as crenças dela ali, tá sentindo como se, sabe, o tempo todo ali, eu tô fazendo uma coisa errada, então tem alguém me cobrando, e o tempo todo essa mesma sensação de inferioridade, então tem alguém superior, tá me tornando inferior, e vem a raiva, vem essa vontade de, tipo, eu tô fazendo, não sei o quê, vem essa resposta. Então, olha como fica as duas coisas, ó, eu aqui também defendendo uma sensação de inferioridade, escondendo a inferioridade, querendo mostrar um lugar de autoridade, de ser superior a ela, e ela fazendo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma, são só crenças duelando aqui, ó. E aí, o
o que que faz com que isso aconteça, né? O papel de mãe aqui, ó. A consciência, ela coloca aqui a percepção de existir no corpo, então eu existo aqui e aí tem ela lá, e automaticamente o que que nós somos? Mãe e filha. E mãe e filha tem o quê? Tem ali coisas que, crenças, né, que ficam aqui, ó, filha tem que ser assim, a mãe tem que ser assim, e a mãe tem que atuar dessa forma, se a filha não atuar dessa forma, então fica o tempo todo aqui, ó, um duelo de crenças, fica o tempo todo essa rixa entre uma figura de poder, né? Eu quero assumir a figura de poder aqui, o outro quer assumir a figura de poder só para não olhar para as crenças, só para não olhar para a sensação. Então ali, não quer dizer que agora, que nem assim, aí agora o filho vai falar qualquer coisa, ou vai fazer coisa, e tu vai ser aquela, quer dizer, como é que fala aquela, assim, de ser bobona, assim, de ser, sabe, de ser uma almofada ali, de tipo, ai, tá, pode fazer tudo que tu quiser, não ligo, não sei o que, não. Obviamente que não é pra atuar dessa forma a partir dos papéis, né? Mas de onde eu vou partir fazer isso? Será que naquele momento era o melhor ter reagido, ou de repente ficar em silêncio, né? Observar que o que eu tava sentindo, vendo, nossa, tô me sentindo sem valor aqui, tô me sentindo inferiorizada. Então, sou eu que tô sentindo isso. E não confirmando isso, aí tomando uma outra atitude, de repente naquele momento ficar quieta, ficar em silêncio e depois conversar, né? Ver que a raiva tá ali e não atuar a partir da emoção. Então, assim, o que acontece? De que isso serve, né? Serve para quê? Para eu olhar para isso e aí me atacar? E aí me ver como errada? Eu tô fazendo tudo errado, ó, tô confirmando crença aqui, tô fazendo tudo errado. Então, ainda tem nesse lugar onde a gente fica assim, ó, tô fazendo tudo errado, então ainda tem um certo para ser feito. Então, a correção da percepção, ela vai estar sendo vista através de um indivíduo, né? Uma pessoa que tá, porque daí tem opostos, ó, tem dualidade. Então, tem a hora que eu tô acertando e tem a hora que eu tô errando. Então, eu ainda tô aqui, ó, oscilando na percepção de ser isso aqui, ó. Isso aqui é aqui que tem que acontecer alguma coisa e não na consciência. Então, aonde a gente tem que se posicionar sempre, né? Ó, independente de ter uma consciência aqui que está se equivocando diante da outra, que está validando crenças, independente disso, o que eu sou continua intacto, o que eu sou permanece inalterável. E nem sei se existe essa palavra, inalterável, inalterado, enfim. O que eu sou permanece aqui, ó. Então, isso que está acontecendo aqui, ó, é uma coisa a ser corrigida, é um erro a ser corrigido, e não. Porque, ó, quando eu vou para esse oposto de dizer assim, ah, tô fazendo tudo errado, não sei o quê, automaticamente eu tô validando o pecado, que é como se fosse assim, ó, olha como isso aqui é real. E agora eu tô fazendo errado e agora tem um jeito de eu fazer certo. Então isso ainda é dentro da percepção equivocada. Por isso que Jesus sempre convida a consciência a ir além de olhar de fora tudo isso. É ver que tem distrações, né? Pode ter ali ainda as nossas vontades aqui, individuais, a vontade da crença de ser defendida, mas o momento em que eu tenho a oportunidade de olhar para isso, o que eu posso fazer com isso? Eu posso ficar mais atenta, da próxima vez eu vejo que já tem esse condicionamento, quando ela toma essa atitude, então eu fico mais atenta aqui, tipo, ó, eu tenho que me alertar mais, eu tenho que fazer alguma coisa para eu não me esquecer quando eu estiver diante dela e começar essa conversa aqui, esse tipo de atuação. Então, não adianta a gente querer usar uma coisa para continuar se sentindo errado, para continuar se sentindo culpado, né? Eu vou continuar validando a mesma coisa. E aí tem uma parte que eu peguei, que é lá do início do livro, que Jesus diz assim, ó: se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Tudo isso nós precisamos aprender a perdoar. Não porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro. Nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas
e estamos consequentemente vendo o que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além ou perdoá-los. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando para o que está além de nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós. Então aqui ele traz, né? Enquanto a gente quiser justificar os nossos erros, né? Se eu quiser aqui manter a projeção, justificar, o que eu vou ver vai ser esse mundo de maldade, malícia, como se o tempo todo tivesse aqui, ó, algo me acometendo, algo me atacando, e não sendo ali uma oportunidade de olhar para os meus erros de percepção, né, para os erros que a consciência está mantendo, como aqui, ó, validando a ideia disso aqui ser a realidade. Então ele fala, né, ó, à medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar para o que está além. Então, ó, na medida em que eu aprendo aqui, olha só, né, mesmo eu tendo me distraído aqui, nesse meu caso aqui, né, mesmo eu tendo me distraído, eu posso reconhecer que isso é um erro de percepção aqui, né, porque imagina, ó, se a gente só parar e pensar assim, ó, quanto tempo, né, se não houvesse já aqui a percepção corrigida para eu olhar para isso, quanto tempo eu manteria que eu tô certa diante daquela imagem ali, o quanto eu defenderia esse papel se já não tivesse a correção da percepção? Eu ia ficar mantendo ali essa consciência aprisionada, porque ela continua ali, ó. Eu continuo mantendo, dizendo, eu tô certa, ela não devia ter feito isso, sabe? A mágoa que a gente. Essa mágoa aqui do mundo mesmo, né? De fez uma coisa para mim, o outro fez. Isso sustenta também a percepção da dualidade, né? Então, o quanto isso pode ser útil a partir desse momento, quando eu vejo que isso está ali. E aí, na lição de hoje, a lição 223, que diz: Deus é a minha vida. Não, mentira, não é essa é a lição de hoje. Não, peraí, volta. A lição de hoje é a lição 224. 223 foi ontem, então hoje é a lição 224. Deus é o meu Pai e Ele ama o seu Filho. A minha verdadeira identidade é tão segura, tão sublime, sem pecado, gloriosa e grande, inteiramente benéfica e livre de culpa, que o céu volta-se para ela para lhe dar luz. Ela também ilumina o mundo. E é a dádiva que o meu Pai me deu e que eu também dou ao mundo. Não há outra dádiva, senão essa, que possa ser dada ou recebida. Essa é a realidade e apenas essa. Ela é o fim da ilusão. Ela é a verdade. O meu nome, ó Pai, ainda te é conhecido. Eu o esqueci e não sei aonde vou, quem sou ou o que faço. Pai, lembra-me agora, pois estou cansado do mundo que vejo. Revela o que queres que eu veja no lugar disso. Então, essa declaração lembra a consciência simplesmente, né, que a realidade é apenas essa, ó, a realidade é apenas Deus. Então, não importando o que aparentemente está acontecendo na percepção, né, a realidade nunca vai mudar. Então, assim, quanto mais eu me disponibilizo aqui, ó, para ir além daquilo que eu estou interpretando naquele instante, né, em cada cena, assim, ó, quanto mais eu fizer isso, mais a consciência vai se ver de fora disso, porque sim, eu estou trazendo aqui não como uma forma de defender agora a ideia de que tá tudo bem, é assim mesmo e tal, e aí, no fundo, tu ainda tá protegendo ali, ó, protegendo o autoconceito, né, protegendo as crenças e nesse lugar, assim, de não querer soltar, sabe? Um lugar assim, eu ainda quero defender aqui, então, mas deixa eu dizer que eu tô fazendo, deixa eu dizer que eu tô me disponibilizando aqui para ver diferente, mas na verdade eu ainda quero manter as coisas aqui, não é sobre isso. É sobre realmente querer olhar esses equívocos, mas
tá o tempo todo assim, ó, mas eu quero esse outro modo, eu quero esse outro jeito, né? Porque isso que é sentido ali no momento, eu tenho que assumir que eu não gosto, né? Eu preciso assumir, tem uma parte que Jesus fala assim, ó, eu posso ao menos reconhecer que se aquilo naquele instante, que não foi o meu caso ali, né? Eu reconheci rápido ali que não tinha a ver com ela, não queria manter aquilo ali, né? A consciência pode, se ela estiver querendo manter aquela certeza ali de que o culpado é o outro, ela pode pelo menos reconhecer que ela não gosta do que tá sentindo. Então, pelo menos eu posso olhar pra minha sensação e ver que o que eu sinto não é bom. Então, se o que eu sinto não é bom, não tem outra coisa a não ser, ou eu continuo com isso, e aí sustento ali, e isso vai continuar voltando, ou eu reconheço que isso não é o que eu quero, então eu me disponibilizo aqui para realmente soltar isso e não querer manter. Então, essa lição, ela traz aqui esse outro jeito, né, e essa vontade aqui de realmente colocar o autorreconhecimento como aquilo que eu realmente quero, né? Trocar isso, ver o que eu ainda mantenho aqui como os meus quereres individuais, como foi esse exemplo, mas colocar aqui, ó, eu quero esse outro jeito, eu quero reconhecer que a vida é só Deus e não esse monte de interpretação aqui, esse monte de crenças. Então, esse é o convite desse vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Beijo!